Olá, bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso Conceitos Iniciais. Essa aula é muito importante para você que quer fazer concurso público, que é estudar o concurso anterior antes de começar a estudar para o próximo concurso. Por que isso é importante? Se você fazer concurso público, você tem que olhar o concurso anterior desse concurso que você está querendo, está pretendendo fazer. É muito importante você entender em detalhes o edital desse concurso anterior, entender a prova desse concurso anterior, entender o resultado desse concurso anterior. Vou dar uma passada geral aqui nos principais pontos que você precisa entender do concurso anterior antes de começar o próximo concurso. Porque você entender como funciona o concurso anterior, você vai conseguir planejar melhor e executar melhor os seus estudos para o seu próximo concurso. Então vamos aqui dar uma olhada no que você precisa saber do concurso anterior. Então no concurso anterior, você tem que dar uma olhada no edital anterior, focando em quê? Em descobrir quais disciplinas você tem que estudar, lá ver detalhadamente a quantidade de disciplinas e quais são essas disciplinas que você tem que estudar. Seja, como elas estão divididas, ou seja, está dividido em modo básico e modo específico, ou só tem um grupão, ou se tem três grupos, bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Tem que dar uma olhada direitinho como está dividido isso, porque na hora da sua prova você vai ver que as disciplinas vão estar divididas iguais no seu edital. Isso direciona a sua execução de prova. A quantidade de questões para cada disciplina ou para cada bloco, normalmente a quantidade de questões está para cada bloco. Então você olha lá no edital a quantidade de questões que cada bloco vão ter. Você também vai ver qual é o tipo dessas questões, se é questões de alternativa A, B, C, D e E, ou A, B, C e D, ou se é do tipo certo e errado. Se existe alguma penalidade caso você erre uma questão, por exemplo, a banca CESP e outras bancas aplicam penalidade, ou seja, para cada questão que você erra, você perde uma que você acerta, ou para cada questão que você erra, você perde meia que você acerta, ou para cada questão que você erra, você perde 0,25 da pontuação. Então, é importante você descobrir que tipo de questões você vai encarar nessa prova e qual é a penalidade. Se existe alguma penalidade, você tem que entender isso detalhadamente no seu edital. Você tem que ver se existe pontuação mínima, se ela é por disciplina, por grupo, básico ou específico, por grupo, ou se é uma pontuação geral. Ou seja, no seu concurso, existe uma pontuação mínima para cada grupo de disciplinas, ou para cada disciplina, ou é uma pontuação geral mínima, ou não existe pontuação mínima. É importante você saber essa informação para se direcionar seus estudos. O seu tempo de estudo vai estar condicionado a essa informação. Você precisa saber se existem questões discursivas, se as questões discursivas é da matéria geral, ou seja, de tudo do edital, ou se aquela questão discursiva é de um tópico específico. Muitas vezes o edital vem lá, discursiva de 3 ou 4 tópicos específicos, então você tem que estudar mais aqueles tópicos para a discursiva, não para a parte objetiva. Então você tem que entender, a minha discursiva é geral ou é específica de um determinado tópico. É importante saber isso, muito importante. Então no edital, basicamente você tem que dar uma olhada nessas coisas gerais e fazer um resumo. Você tem que fazer um resumo do seu edital, pegar uma folha de chamar, meu edital é assim, tem essas matérias, tantas questões para tanto, tem uma penalidade, a regra é essa. Por exemplo, tempo de prova. Qual é o tempo de prova que você tem? Você tem que saber o tempo de prova geral da sua prova, calcular quanto tempo você tem para cada questão, ter uma noção geral, questões que demoram mais, questões que demoram menos, mas na média você vê quanto tempo se demora. Se tem discursiva, descontar o tempo da discursiva do tempo geral de prova, isso é muito importante para você. Então, o tempo do edital até a prova, outra informação importante, você tem que saber, normalmente, quando sai esse concurso, quanto tempo eles dão do edital até a prova. São 2 meses, são 1 mês, são 3 meses, é importante saber isso, porque você está se preparando antes, mas quando sair o seu edital, você vai saber, vai ter 2 ou 3 meses para poder estudar mais, entendeu? Então, da banca, você tem que saber várias informações da banca, que são basicamente essas informações que eu coloquei aqui, que você precisa saber em detalhes e conhecer bem, fazer um resumo e sempre dar uma olhada, ó, minha banca funciona assim, eu tenho tanto tempo de prova, tanto tempo por questão, eu tenho questões discursivas são gerais, não são específicas, todas as informações tem que saber. Você também tem que saber sobre o resultado, sobre a prova anterior e o resultado anterior, para dar um balizamento para vocês. Tem que saber quantas questões por disciplina. Aqui eu falei a quantidade de questões por grupo, normalmente vem no edital. Mas se você olhar a prova anterior, você sabe a quantidade de questões por disciplina. Por que isso é importante? Para você pesar cada disciplina. Tem disciplinas que têm pesos maiores e pesos menores. Disciplinas que têm mais questões, você tem que dar uma atenção maior do que as disciplinas que têm menos questões. Então você foca mais horas de estudo para disciplinas que têm mais questões. Outra disciplina que tem edital também, é importante voltar aqui, que tem o peso de uma disciplina é maior que outra, a pontuação vale mais do que outra pontuação, então é importante saber, as pontuações são iguais para todas as disciplinas, é uma questão importante no básico aqui para você ver. A quantidade de questões de disciplina você vê lá na prova anterior. O ponto de corte é muito importante, você saber qual é a última posição daquele concurso, ver qual é o ponto de corte, você ter mais ou menos noção de quanto você tem que fazer, trabalhar para sempre ficar acima do ponto de corte. Você tem que saber qual é o ponto de corte das objetivas e qual é o ponto de corte das discursivas. Quantos pontos as pessoas fazem normalmente nas discursivas?
olha o resultado, confere lá o último colocado, o primeiro colocado, a variância do primeiro para o último, intermediário ali, você saber mais ou menos quanto você tem que tirar na sua discursiva, saber que não precisa ser muito bom, nem não dá para ser muito ruim, normalmente o pessoal vai na média, faz pouca diferença. As objetivas, qual é a quantidade de questões objetivas que as pessoas acertam naquele concurso, é muito bom você saber antes de vocês começarem a se preparar. Saber a taxa de acerto bruta e líquida, por quê? Quantas questões acertam e quanto isso reflete pontuação. Se uma disciplina tem peso 2, por exemplo, vale mais, a taxa de acerto dela, às vezes, você tem que ser maior, porque você tem peso 2. Ou, por exemplo, a questão tem penalidade, você tem a taxa bruta de acertou de 100, 80, mas sua taxa líquida é de 60, se foi penalizado em 1, por exemplo. Então você tem que saber essas informações antes de começar a estudar concurso público. É muito importante que o concurseiro experiente saiba essas informações. Se você não conseguir entender essas informações todas de tal, não comece a estudar, porque você vai começar a estudar errado, estudar de forma equivocada e não vai direcionar para o melhor resultado, para ter melhor desempenho na prova. É importante que você entenda bem o edital. Faça um resumo do edital e olhe sempre que você vê, olha, estou estudando errado, essa prova aqui é muito mais importante estudar isso do que isso. Então você vai direcionar seu estudo olhando para o edital anterior daquele concurso que você quer fazer. Então essa aula é basicamente isso, você dá uma estudada com carinho, gasta um dia lendo o edital com calma, lendo a data da prova, que for o tempo, cada questão, a penalidade, vê a prova anterior, dá uma olhada detalhadamente, quantas questões tiver cada disciplina, o que caiu em cada disciplina para você dar uma olhada geral. Cada concurso tem um direcionamento diferente para cada disciplina, para o foco da disciplina. Então, dá uma olhada geral no concurso anterior, gasta 1, 2 dias se for necessário, olhando o concurso anterior. Gaste esse tempo. Você vai voltar outras vezes nas provas anteriores, nas outras coisas, mas gaste um tempo entendendo bem o concurso que você vai jogar, o concurso, as regras do jogo que você vai jogar, o concurso que você vai fazer. Não comece a estudar sem entender bem essas regras do jogo. Então essa aula é para isso, boa sorte, até a próxima.